Que cheiro é esse? Cheiro de vida ou de morte? Se você quer saber um pouquinho mais acerca deste assunto, então vem comigo. Meu nome é Tiago e esse é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Como é bom nós estarmos juntos para aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e tem sido um tempo maravilhoso de crescimento e de profundidade na palavra do Senhor. Hoje eu quero te convidar a estudar o capítulo de número 2, do versículo 14 até o final, e o capítulo 3 por completo. Então não vamos perder mais tempo, por isso eu quero te convidar a já pegar o teu lápis, teu caderno, pegar a tua Bíblia e vir junto comigo para nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Vamos ler então a palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14, diz assim: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que devanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo, o que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem,
como pelo Senhor, o Espírito. Até aqui, amados. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças pela vida, pela saúde, pelo teu cuidado. Te louvamos por esta manhã bendita, onde nós podemos nos aprofundar no Senhor, avançar, crescer, amadurecer segundo a tua palavra. E nós te pedimos ao Espírito Santo que o Senhor venha trazendo a plena revelação às nossas vidas, para que possamos compreender a tua vontade, compreender a tua palavra. Fala conosco, ministra as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos, ó Pai, de modo nenhum, viver uma vida limitada, Senhor, pela falta de entendimento, mas que possamos, ó Deus, nos aprofundar em Ti e sermos encharcados pelo Teu Espírito. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, este texto, ele é citado muitas vezes, hoje em dia, no Evangelho, né, dentro da caminhada cristã, principalmente algumas expressões como, por exemplo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E as pessoas utilizam, ou se utilizam desta expressão justamente para tentar colocar ou classificar, né, as pessoas como espirituais ou pessoas que são muito pautadas na sua carne. E nesse sentido, queridos, quando nós partimos para essa dimensão, fica difícil, porque entra um contraponto muitas vezes onde as pessoas falam, olha, você não deve, na perspectiva deles, que é errada, né? Você não deve se aprofundar muito na palavra porque a letra mata. Quando na verdade não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo, né? Que nós não devemos nos aproximar da palavra, ler a palavra ou não obter o conhecimento. Mas nós vamos compreender muito bem o que a palavra de Deus nos diz. Agora é interessante, queridos, o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele começa a trabalhar uma temática que até nós usamos no início. Note bem, por exemplo, ele começa a dizer que o Senhor manifesta por meio de nós, em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. E no 15 ele aborda que nós somos o bom perfume de Cristo. E aqui eu gostaria de trazer, diante deste texto, sempre nos conduz em triunfo, fragrância do seu conhecimento e bom perfume de Cristo, trazer à tona aqui o exemplo de Paulo. Para os irmãos da igreja de Corinto era bem natural o que Paulo estava tentando aqui abordar, que era o quê? A temática dos exércitos romanos. Então note bem, quando o exército romano ele estava então em marcha, caminhando, eles tinham o hábito de queimar incenso. Então, à medida que o exército marchando, caminhando, né, haviam pessoas ali, soldados, designados especificamente para essa função de queimar incenso. Então, por todo lugar onde passava o exército, até uma certa distância, sentia-se então o cheiro da fragrância do exército. Então é muito interessante, porque o Senhor fala então, aliás, através do apóstolo Paulo, que o Senhor nos conduz em triunfo. Estou falando deste exemplo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ou seja, o cheiro do conhecimento da palavra do Senhor, da presença de Deus, é expresso através das nossas ações, ou seja, por onde nós passamos, agimos, falamos, vivemos relações interpessoais, né, vivemos a dinamicidade da fé, e o cheiro do conhecimento do Senhor é manifesto. No 15 ele diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E aqui ele aborda uma questão, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. E aqui algo interessante para nós compreendermos. Por isso nós vamos avançar então para o verso de número 16, que diz o seguinte, então, para aqueles que se perdem, para estes, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Olha que interessante, queridos. É muito importante nós entendermos aqui. O 17 ele continua dizendo, né, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando
a palavra. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então nós precisamos dividir aqui, queridos, em algumas questões, né? Então, para com os salvos, que é o que ele aborda em primeiro lugar, o evangelho é aroma de vida para a vida, como nós vimos aqui, né? E aqui significa o seguinte, né? Para aqueles que fazem parte do exército de Cristo aqui, utilizando essa metáfora, o cheiro do exército, do aroma sendo queimado, ele estava associado à alegria, né, à vitória ou ao prenúncio de um futuro glorioso. Né? E aqui é muito interessante. Quando o exército estava passando, sentia-se aquele cheiro, já havia uma expectativa de glória, de vitória, né, acerca de um futuro próximo, de uma vitória nas batalhas. Mas para aqueles que se perdem, ou seja, aqueles que não faziam parte deste exército, faziam parte dos inimigos, dos adversários, eles já se sentiam amedrontados. Por isso que ele aborda aqui no texto, para que os que se perdem é cheiro de morte, né? Por exemplo, para prisioneiros de guerra que estavam voltando, sentiu o cheiro do incenso, né? O perfume ele estava então associado à escravidão, ou então até o pior, né? Que era a morte, que estava aguardando então como punição para estes que se perdiam. É nesse sentido então que nós podemos compreender, né, Paulo trazendo à memória estas questões acerca da vivência da época. Então, cheiro de morte para aqueles que se perdem, então trazendo a figura então dos prisioneiros de guerra, e cheiro de vida para aqueles que são salvos, trazendo à memória a esperança da vitória e da salvação. Agora note que no verso 17, como nós lemos, ele aborda a questão que nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Né? Quem são esses tantos outros? Né? Quem é suficiente para essas coisas? Quem são estes que mercadejavam a palavra de Deus? Eram mestres judaizantes que estavam ali ao redor dos irmãos de Corinto, né, tentando convencê-los ou anunciar a palavra como mercenários, visando um lucro financeiro, literalmente, né, visando ter ganho de capital através de um evangelho corrompido. E é bem interessante, porque eles tentavam simular um verdadeiro evangelista do Senhor, um verdadeiro apóstolo do Senhor. Só que eles, como eles buscavam essas questões financeiras, eles não poderiam ser comparados. Eles tentavam, né, se parecer com os apóstolos, mas é interessante que aqui há algumas diferenciações. Então, quando ele diz, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando, né, e ele coloca, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então nós podemos evidenciar aqui, como a autoridade de Cristo, eles são porta-vozes. Então, falamos antes em Cristo, ou seja, é em Cristo que eles falam, são porta-vozes de Cristo. Falam na presença de Deus, ou seja, eles servem conscientes de que é o Senhor, né, que eles estavam servindo, vivendo, a Ele que eles prestam contas. Isso que Paulo está defendendo, o ministério em contrapartida aos mercenários. Com sinceridade, ou seja, não há mentiras, não há desonestidade, pelo contrário, o ministério do apóstolo Paulo era honesto, transparente, sem artifícios humanos, sem subterfúgios. E por último, e da parte do próprio Deus, ou seja, a fonte da mensagem deles era o próprio Deus. Não era a tradição ou isso e aquilo, apesar de ter muitos ensinamentos importantes, mas Paulo nesse momento ele diz, olha, a questão nossa é com Deus, nós não estamos aqui comercializando, mercadejando a palavra do Senhor. É interessante que Paulo então, no capítulo 3, versículo 1, ele continua este texto falando acerca da recomendação, e nós já vamos explicar o porquê disso. Ele diz, por exemplo, no versículo 1,
que não havia uma necessidade, você pode notar aí na tela, né? Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa na nossa leitura para elencar algumas questões importantes. Primeiro, que Paulo, como fundador daquela igreja, ele declara, olha, é desnecessário uma carta de apresentação. Havia um costume, e principalmente na igreja de Corinto, de haver pregadores itinerantes, pessoas que passavam por lá, judaizantes, eles sempre pediam uma carta de recomendação, para saber de onde a pessoa vinha, quem era, com todas as atribuições, os cargos, tudo aquilo que ele fazia para que pudesse saber de onde ele era. E Paulo diz, olha, eu acredito que não precisa, né, de nenhuma carta. E é interessante porque Paulo ele aborda então, verso 2 e 3, que a própria existência da igreja, né, já testificava a autenticidade do apostolado dele. Né? Ou seja, vocês já estão manifestos também como carta de Cristo, produzida por quem? Pelo nosso próprio ministério. Ou seja, a instrumentalidade do apóstolo Paulo na vida dos coríntios já é suficientemente para demonstrar que há uma relação diferente. Ele não está mercadejando a palavra, não há segundas intenções, não há interesse, o ministério dele vem do próprio Deus, né? Mediante o próprio levantamento do Senhor no encontro na estrada de Damasco. E Paulo diz, olha, eu não preciso ficar gastando tempo à toa para trazer recomendações, sendo que os próprios irmãos já foram abençoados, ministrados, conheceram o Evangelho, foram transformados, né? Vocês já são manifestos como a carta de Cristo, ou seja, a vida de vocês já tem exalado esse perfume. Por quê? Porque vocês foram frutos do nosso próprio ministério. E aqui quando Paulo trabalha escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, Paulo evoca a questão da antiga aliança, a aliança do Antigo Testamento, baseada na lei, e a nova aliança baseada em Cristo. E aqui ele introduz, então, uma nova temática. Né? Ele introduz no final do versículo 3, e a partir do 4 até o versículo de número 6, nós vamos entender que há uma competência a ele como ministro da nova aliança. E a partir então do versículo 6, ele começa a falar da glória que está envolvida na nova aliança. Ou seja, o que significa, né? O porquê que a nova aliança é superior à aliança baseada na lei. Né? Então eu gostaria que você olhasse comigo o versículo de número 4, 5 e 6, para nós entendermos um pouquinho melhor. Então, verso 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, senão que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui eu gostaria de ministrar algo, queridos, bastante interessante, né, para as nossas vidas. Paulo ele diz, olha, nós estamos transicionando. Por que ele traz em voga a questão da antiga aliança e esse transicionar para a nova aliança? Porque esses que mercadejavam a palavra eram judaizantes. Eram ali falsos líderes interesseiros, provavelmente em questões financeiras, como nós temos hoje também, muitos falsos mestres, falsos pastores, que têm se levantado só preocupado com dinheiro, ainda mais com a mídia, queridos, com as mídias sociais. Jesus amado, quantas pessoas estão se levantando só preocupado com views, com likes, com curtidas, né? E não se preocupam com a palavra de Deus, não pregam a palavra de Deus, não vivem a realidade do evangelho ou prega um pseudo-evangelho ou a palavra distorcida. Por isso que Paulo fala, olha, eles vêm
mas eles vêm baseados na antiga aliança. E o Senhor Jesus nos fez ministros de uma nova aliança, ou seja, não serve mais. A antiga aliança já não serve, porque o Senhor Jesus já nos fez, né? Já nos chamou, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui, amados, é importante nós pararmos aqui para entender algo. Quando ele fala, por exemplo, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele não está dizendo, por exemplo, que você não deve se aprofundar na palavra. O que Paulo está querendo dizer, olha, nós como ministros dessa nova aliança, precisamos compreender. A lei, ela mata quando ela é utilizada de modo impróprio. Quando a lei é utilizada, por exemplo, como um sistema de regras, de normas, procurando simplesmente salvar, ela é ineficaz, porque se a pessoa erra em um ponto, ela é morta, ou seja, ela perde, ela é condenada. A letra como salvação, é que ele está se referindo à lei do Antigo Testamento, como projeto de salvação, ela mata. Por quê? Porque a pessoa não consegue cumprir plenamente a lei. Se ela falha em um, ela falhou em tudo. Mas o Espírito vivifica. Então ele trabalha essas duas questões laterais, né? Ou seja, a lei ela conduz à morte porque ninguém consegue satisfazer as exigências da lei. Porém, o Espírito conduz à vida na medida que ele traz libertação. Não significa que quando você vive no Espírito você esquece a lei no sentido de normas, você não está nem aí para isso, você vai viver do seu jeito, de qualquer jeito, vou viver no pecado. Pelo contrário, nós estamos falando de meios de salvação. A lei como método salvífico é fracassada, mas o Espírito, né, ele vivifica, ele nos torna livres. A lei escraviza e o Espírito traz libertação, liberdade. Estamos falando de salvação, porque a lei ela é ineficaz, né? Ela serve para condenar. Agora, no que diz respeito ao processo de disciplina da nossa vida, de caminhar, de vivência, de relações interpessoais, a lei ela nos faz viver como seres humanos, faz como que a comunidade, sociedade viva, né? Toda comunidade, todo sistema social precisa de normas, de regras, de leis para que possa haver um bom funcionamento, uma convivência, né, abençoada, uma convivência boa que traz vida e crescimento para aquela sociedade. Então nós não devemos interpretar este texto como uma alusão a se esquecer a palavra, ou se não se dar atenção à leitura da palavra e o estudo bíblico. Pelo contrário, queridos, leia a palavra. Agora, você se apoiar, né, usar a lei de modo impróprio, a letra, né, como sistema, né, a fim de simplesmente trazer retidão e salvação, ela é ineficaz. É por isso que a lei ela não traz vida, né, ela traz convicção do pecado. Né, ela revela como nós somos inábeis diante do Senhor. A lei nos mostra que nós precisamos viver de acordo com o padrão, mas é impossível. Daí então a necessidade de um redentor da parte de Deus, o próprio Cristo. Portanto, queridos, os novos ministros, eles não ensinam segundo Moisés, uma tábua gravada em pedras, né? Transmitem então os novos ministros verdades espirituais, reveladas então pelo Espírito Santo de Deus, que é aquilo que você vai olhar aqui no versículo de número 8, né? O ministério do Espírito, como não será de maior glória, olha comigo o verso 8, o ministério do Espírito Santo. Então, amados, mesmo na incapacidade de livrar o ser humano do pecado, o ministério da morte se reveste então de glória, mesmo sendo incapaz. Então, quando Moisés ele recebe as tábuas, ele desce então com o seu rosto resplandecente, mesmo com essa incapacidade do ministério da lei, então já houve glória, já houve mover do Senhor, ainda mais o ministério do Espírito Santo,
que é um ministério completo, que é um ministério que traz vida, que traz, então, liberdade, né? Um ministério do Espírito. Há uma segunda abordagem, né, que Paulo trabalha aqui também, onde ele coloca, então, no verso de número 9, o ministério da justiça em contrapartida ao ministério da condenação. Porque se o ministério da condenação foi glória, está falando da antiga aliança, né, de Moisés, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então a antiga aliança agora, queridos, é chamada de ministério da condenação. Porque o objetivo da lei não é justificar, mas é condenar. Mas o ministério de Cristo, né? Ministério do Espírito, por intermédio de Cristo Jesus, ele serve para nos tornar justos. Versos 10 e 11, ele diz assim: porque na verdade o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ou seja, ele trabalha além de um ministério da justiça, né, em contraposição ao ministério da condenação. Ele fala, olha, aquele ministério ele desvanecia. A glória da antiga aliança, ela desvanecia, ou seja, ela era passageira. Ou mediante um véu, ela era encoberta. E ele trabalha a glória do Espírito, o ministério do Espírito é sobreexcelente glória, né? O brilho sobrepuja o brilho da antiga e nada pode cobrir. Por isso que ele coloca que este ministério é permanente, né? Isso aqui é muito interessante. É um ministério que é permanente. Nesse sentido, no verso 12 e 13, ele continua: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Aqui é interessante. Ele abordando, então, Moisés cobriu, não só para ocultar a glória, mas para que os filhos de Israel, né, o povo de Deus, não soubesse quando a glória havia sido retirada, se estava brilhando ou não. Olha que interessante a abordagem que Paulo traz aqui, né? Para que eles não se preocupassem quando a glória, o poder estivesse desvanecendo, sumindo, terminando, né, aquela aparição sobre Moisés. Diz o 14, mas os sentidos deles se embotaram, né, se tornaram infrutíferos, incapazes, né, de perceber se havia poder de Deus lá em Moisés ou não. Só que daí ele aborda desde aquela época, pois até o dia de hoje, ele faz essa ligação. Quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, falando agora sobre a mentalidade, né? Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O véu lhe é retirado. Então é bem interessante, queridos. Fica claro que todos os tipos e sombras da lei acabam se cumprindo, então, ao Senhor, no Senhor Jesus Cristo. E é interessante isso, queridos. Como Moisés ele conseguia enganar, em outras palavras, é o que sugere aqui muito ao meu coração. Enganar o povo, talvez não com maldade no coração, mas o que Paulo está dizendo é assim, os judeus tiveram seus sentidos anestesiados, infrutíferos, ou através dos seus próprios sentidos não conseguiram compreender, entender que a glória havia passado, ou seja, não compreenderam que até aquela experiência gloriosa da lei, ela era passageira. Foi desvanecendo e eles continuaram vivendo aquela vidinha. E até hoje, a sua mentalidade está cega, porque não compreendem que Cristo é aquilo que completa. Em Cristo a lei se cumpre. E é por isso que ele diz que quando, olha, a pessoa se converte, né, ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, a pessoa compreende, poxa, o
O fim da lei é Cristo. Em Cristo tudo se cumpre. Uma vez que ele fala então sobre esse ministério do véu removido, ele trabalha também a dinâmica do Espírito. O ministério dinamizado pelo Espírito. Verso 17, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Mas eu gostaria de enfatizar em primeiro o verso 17. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu sei que eu não posso ver as suas mãos aí, né? Mas quantos de nós já ouvimos essa passagem sendo recitada por ministros de música na igreja, por pastores, querendo dizer que o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, no sentido de práticas emocionais e até pseudo-espirituais, ou até questões espirituais como os dons espirituais, ou como manifestações, né, no meio do culto, de gritos ou de danças, querendo dizer, olha, se tem o Espírito, aí tem liberdade para você fazer o que quiser, para você pular, gritar, né? Isso é bem interessante, né? Quando na verdade, o que o texto aqui está elencando, trazendo para as nossas vidas, né? Que quando a pessoa está na antiga aliança, ela está aprisionada pela lei. Agora no Espírito, a liberdade para caminhar na presença do Senhor. E não liberdade para fazer qualquer coisa, né? Onde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. Então você é livre para isso, para aquilo. Realmente. Mas não significa, queridos, que essa liberdade, né, ela traz, como o próprio apóstolo Paulo já citou em outros momentos, ela traz uma anuência para que eu possa viver de acordo com a minha carne. Né? A liberdade aqui não é simplesmente o mero ato de eu fazer do jeito que eu quero, da forma que eu quero, mas é a liberdade acerca da lei. Eu estou livre da condenação do pecado em Cristo Jesus. A nova aliança, que o Espírito é essa força, querido, dinâmica, dinamizadora, traz liberdade sobre a minha vida. Na antiga aliança trazia escravidão. Ou seja, onde quer que Jesus Cristo seja Senhor, a libertação do pecado, a liberdade daquela lei que escraviza, a liberdade para viver um novo tempo em Cristo Jesus. E o versículo de número 18 é interessante porque nós podemos entender, nós com o rosto desvendado, ou seja, experimentando o relacionamento com Cristo, não baseado na antiga aliança com Moisés, contemplando, essa palavra-chave, contemplando a glória do Senhor. Aqui é muito interessante, queridos. O caminho para ser transformados na imagem do Senhor, o caminho para sermos semelhantes com Cristo é contemplar a pessoa do Senhor. É interessante, queridos, essa dinâmica, ela evoca que à medida que nós contemplamos algo, nos tornamos íntimos de algo, somos transformados. Somos transformados naquilo que admiramos, naquilo que contemplamos. Investimos tempo naquilo que valorizamos. E valorizamos aquilo que investimos tempo. Logo, à medida que nós temos essa vivência com o Senhor, oramos, lemos a palavra, nos tornamos mais parecidos com Ele. E é muito interessante isso. Você se torna parecido com aquilo que você investe tempo. E muitas vezes nós investimos tanto tempo em outras coisas. Estamos cheios de desculpas, de coisas na ponta da língua para responder. E acabamos nos tornando parecidos com aquilo que investimos tempo. Isso é prático, é claro. Né? Quando nós contemplamos uma intimidade com Cristo, contemplamos a presença dele, a glória dele, quer seja através da palavra, através da oração ou no culto comunitário, nós acabamos nos tornando cada vez mais parecidos com ele, e essa transformação é profunda e duradoura nas nossas vidas. Isso aqui é maravilhoso, queridos. E é interessante, queridos, que nós podemos entender, contemplando como por espelho. Paulo
nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, quando ele fala sobre os dons, ele usa essa expressão do espelho, e eu já estive explicando. É um espelho feito de metal, né? Provavelmente a época do bronze ou do cobre, eles estiravam uma chapa de bronze e cobre no martelo, na marreta, e tentavam polir com o que eles tinham na época. Então, quando ele usa a metáfora do espelho, geralmente é algo que não temos como enxergar plenamente. Por isso ele diz, com o rosto desvendado contemplamos como por espelho. Ou seja, ainda que estejamos com o rosto desvendado, o nosso contemplar ainda é limitado à nossa natureza humana. Mas ele declara que ainda como por espelho, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A dinâmica dessa transformação, que é de glória em glória, sugere etapas da nossa vida, uma obra que se inicia na nossa conversão, continua durante o processo de santificação, e ele então é completo quando Cristo vem e busca a sua igreja. A glória final é um processo de tempo em tempo, de glória em glória, vivendo essa palavra do Senhor em oração, o culto comunitário, a vivência eclesiástica, na palavra de Deus, vamos contemplando a glória do Senhor e vamos sendo santificados. O véu cai quando temos a primeira experiência, inicia-se esse processo, né, de mudança, e a santificação continua sendo aperfeiçoado o nosso caráter, e quando o Senhor, então, acontece a glorificação final, vem nos buscar, este processo é concluído, esse processo de transformação. Sabe, amados, a antiga aliança reflete em um rosto apenas a glória do Senhor, enquanto que o ministério do Espírito nos coloca todos nós na vivência deste evangelho, na vivência deste ministério espiritual, não no sentido de que a palavra não vivifica, pelo contrário, a palavra de Deus ela é vida para as nossas vidas. Mas se nós utilizarmos a lei meramente em si, o objetivo dela é condenar. Mas no Espírito somos livres, somos vivificados, somos transformados no nosso caráter, cada vez mais à imagem de Cristo. Ah, queridos, o preço pago na cruz do sangue de Cristo nos traz vida, nos libertou do império das trevas, do domínio do pecado. Não somos mais escravos do pecado, mas somos vivos, livres em Cristo, para viver a liberdade do Espírito, uma liberdade que transforma a nossa vida, que transforma o nosso caráter. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a sua cabeça e a orar juntamente comigo. Paizinho querido, nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu santo nome. E nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela transformação que o teu sangue trouxe sobre nós. Te louvamos porque o véu foi tirado das nossas vidas e hoje podemos viver em liberdade na tua presença. Continua sobre nós, que este processo de santificação possa a cada dia, Pai, ser mais profundo em nós. Contemplando a tua face, a tua presença, vivendo o evangelho, a tua palavra, que possamos ser santificados e transformados, sermos transformados em igreja gloriosa, para o dia que o Senhor vier nos buscar, para que neste dia o processo seja pleno, completo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós oramos e te agradecemos. No nome santo de Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que você tenha uma semana repleta desta glória transformadora de Cristo Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor.